Olá, boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos iniciar aqui mais uma live, dando sequência, aos eventos online do IBD Fanfranca. Sejam muito bem-vindos. Todos me escutam bem? A Lude já está aqui com a gente, a Denise, a Gabi, querida. A nossa convidada de hoje, professora Carol, já entrou também. Já já eu já adiciono ela aqui no nosso bate-papo. Já fixei o tema da nossa live hoje é reprodução assistida e a formação das novas famílias. Olhem só que tema interessante, hein? Que bacana. Muito bom. Bom, já vou chamar aqui a Carol, então. Isso, já aceitei o convite dela, para ela dividir aqui. Olá, Oi, Carol, tudo bem? tudo ótimo, muito boa noite. Boa noite. Você me escuta bem? Perfeitamente. Ai, que bom, então. Olha só, já tem o pessoal elogiando o nosso tema aqui, hein? E eu Ah, sei que a Carol gosta bastante desse tema, tem trabalhado bastante com isso, né, Carol? é minha maior paixão, né? Bioética, Ah, biodireito, então. agora todas Olha essas só. criação. Ai, que bom, que bacana. É muito bom recebê-la aqui, viu, Carol? Seja muito bem-vinda ao Instagram do IBD Fanfranca. Muito obrigada, viu, Divis, pelo convite. Agradeço aí a todos os membros do IBD Fã de Franca, a todos que estão nos assistindo, todos e todas, né? E quero deixar aí um registro de um beijo especial aí para minha amiga Mônica Lima. Sim, é verdade. A Mônica é nossa amiga em comum, né? Nós nos conhecemos pela Mônica, que é uma das diretoras fundadoras aqui do IBD Fanfranca. E eu conheci a Carol e toda a turma, né? Aqui é muito bom falar com você, Carol, porque vem todo mundo junto para cá também, né? A Lud já entrou para acompanhar, daqui a pouco a Mari entra também. E aí nós nos conhecemos no último congresso do IBDFAM, né? Em BH, foi muito bom, um ótimo congresso. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um registro para a Mônica, que eu sempre tive vontade de fazer, de que a Mônica, Hum, pelo menos assim, até onde eu sei, é a única professora de direito de família e sucessões do Brasil que ensina direito de família cantando. Eu é, acho, eu acho isso fantástico. é Então, verdade. quero deixar meu registro aí para ela de muita admiração. É verdade, o Carol, bem lembrado. A Mônica, ela tem agora nessas últimas semanas eu não cheguei a ver nenhum post nesse sentido, mas ela costuma fazer os posts, né, a associação das músicas com o direito das famílias. E a gente Tá? podia fazer uma live, inclusive, aqui pelo IBD Fanfranca, só sobre esses temas, né? Vai ser bem bacana, bem lembrado. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação minha também, porque vejo que aqui nós temos vários espectadores que talvez ainda tenham acessado pela primeira vez, né? Não tenham assistido uma outra live em que eu estivesse presente. Eu sou a Edviges Rodrigues, estou coordenadora do IBD Fanfranca, né? Que é um núcleo que nós fundamos recentemente, em setembro do ano passado, e estamos muito felizes, né, de promover esses eventos. A nossa intenção era que esses eventos fossem presenciais. Nós já tínhamos toda uma programação, né, que foi interrompida por conta do coronavírus, e agora nós estamos reestruturando, então, essa nossa agenda online. Então, sejam muito bem-vindos. Carol, aproveita e se apresente também para o pessoal, fala um pouquinho quem você é, de onde você veio, o que você faz. Eu sou Ana Carolina Mendonça, eu sou advogada,
atuante nas áreas de direito imobiliário e direito de família e sucessões. Também sou professora de curso jurídico com ênfase em direito de família e sucessões. Moro aqui em São Paulo há 20 anos, mas sou caipira igual vocês. Sou do interior de São Paulo, sou de Araçatuba. Ai, que beleza, então. Todo mundo do interior, né? Muito bom. Ótimo. Bom, pessoal, eu convidei, na verdade, né, a Carol para falar justamente sobre esse tema, porque ela já adiantou, né, no comecinho, eu fiz essa brincadeira com ela e ela já respondeu, que é um dos temas preferidos dela, né, que é a paixão dela, a bioética, o biodireito, que tem um casamento perfeito com o direito das famílias, né, Carol? Os temas de bioética e biodireito têm uma relação muito forte com o direito das famílias. E nós escolhemos hoje tratar sobre a reprodução humana assistida e esses reflexos, né, no direito das famílias, justamente porque tem um crescimento, né, houve um crescimento muito grande da procura de pessoas e de casais, né, pelas técnicas de reprodução assistida, né? Então, essa vontade, esse desejo de ter um filho, ele é muito, muito forte, né? Sempre foi muito presente entre as pessoas, entre as famílias. Por mais que hoje, né, o nosso conceito de família, ele não há essa exigência, né, da existência de filhos, mas nós sabemos que é do ser humano, né, esse desejo, essa vontade de ter filhos. Não importa a origem dessa filiação. Mas muitos, então, têm procurado essas técnicas, né, o auxílio dessas técnicas de reprodução assistida, e estima-se que em todo o mundo, mais de 8 milhões de pessoas, né, são frutos dessas técnicas de reprodução humana assistida. Então, é um número muito grande. Só no Brasil, né, dados mais recentes que nós temos, foram realizados mais de 40 mil procedimentos, né, apenas em um ano, né, que foi o ano de 2017 que eu consegui esses dados. Então, em apenas um ano, 40 mil, né, procedimentos. Então, de fato, um número muito grande. Nós sabemos, e você vai abordar isso com muita propriedade, né, mas nós sabemos que hoje, né, essas técnicas, elas são utilizadas tanto por casais que têm uma infertilidade, mas também por casais homoafetivos, né, que para ter uma prole própria, essa é né, um mecanismo que eles têm à disposição. E também, em decorrência dessa questão da crescente infertilidade, né, entre as pessoas, a Organização Mundial da Saúde considerou também, né, a infertilidade como um problema, né, de saúde, né, de saúde global. Então, por isso que esse direito, né, à reprodução, ele vem a ser, inclusive, um direito fundamental, né, decorrente do livre planejamento familiar, né, presente na nossa Constituição Federal. Então, é sim um mecanismo, né, que está aí à disposição das pessoas para que elas né, se socorram para ter aí a sua prole. Pois bem, Carol, eu acho que para a gente começar, então, você poderia explicar para a gente quais são, né, os métodos existentes de reprodução humana assistida, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Acrescentando, Edvir, foi muito bom você falar sobre estatística. Nesse mesmo ano de 2017 que você fez menção, só aqui no Brasil foram descartados quase 70 mil embriões. Nossa, olha só. Eu acho que toda essa estatística é a maior prova de que a gente precisa regulamentar isso o quanto antes, né? Mas aí a gente já fala sobre legislação. Falando, então, fazendo uma introdução das formas, né, de reprodução. Então, a gente tem aí a reprodução que pode ser homóloga, né? Quando o material genético é do casal. Então, eu tenho aí um caso de um casal que haja uma infertilidade, um casal heterossexual. Então, quando eu conto com essa inseminação usando o material genético de ambos, ela é tida como homóloga.
Quando esse casal não, por uma razão de infertilidade, por exemplo, do marido, não tem como contar com esse material genético dele, a gente utiliza o material genético de um terceiro, então a gente estaria diante da reprodução heteróloga, né? Com relação às técnicas numa clínica, vamos falar só sobre as duas mais atuais, porque existem uma variedade, né? A gente pode falar da inseminação artificial, por exemplo, a intrauterina, onde o gameta ele é introduzido na cavidade uterina da mulher, e a gente pode falar da fertilização in vitro, em que então esse embrião ele é formado fora, né, da barriga e depois é introduzido o próprio embrião. Só para a gente ter uma ideia sobre a complexidade disso, principalmente em termos de acesso, uma fertilização intrauterina custaria em média uns R$ 10.000 hoje no Brasil. E a fertilização in vitro de 25 a 30 mil reais, a depender, né? Lembrando que a gente tem hoje mais ou menos 140 clínicas de reprodução assistida espalhadas por todo o Brasil, né? Sim, e o Carol, é interessante isso, né? Você mencionar essa questão dos valores, porque de fato não é barato, né? E nós sabemos que muitas vezes um único procedimento, né? Ele muitas vezes ele não é eficaz, né? Ou seja, há necessidade, né, de vários procedimentos, então esse valor ele vai dobrando, triplicando. E mesmo tendo esse alto custo, né, nós acabamos de trazer aí, né, números, né, de procedimentos e de pessoas que buscam essas técnicas, e ainda assim é um número muito grande, né? Então, mesmo sendo um procedimento, um processo que não é barato, ou seja, o acesso a ele já é limitado em decorrência do valor, né, do preço, e ainda assim nós temos uma procura muito grande, né, uma procura gritante. E, Carol, o sistema, você sabe trazer para a gente se o SUS, como que funciona esses procedimentos pelo SUS? Se o SUS, ele fornece pelo menos medicação? Ah, eu acho que a Carol travou. Carol? Hum. Eu, Oi, Carol, você me escuta? Vocês me escutam, me veem, gente? Ou também não? Carol voltou. E o som? Tá sem som. Carol? Bom, eu acho que foi um sim, né? Aí a Carol saiu, provavelmente ela vai tentar entrar novamente. E aí eu coloco, acrescento ela aqui novamente, né? Sem som, eu também, sem som. Aí Carol saiu. Aí vamos lá, Carol acabou de me enviar um pedido. Vamos ver. Estou aguardando. Carol, Opa, voltei, agora travou. voltou? Voltou. Desculpa. Ai, não, imagina, o Instagram é assim mesmo, ele prega peças na gente, Eu, né? eu ouvi sua pergunta, né, que foi sobre o SUS. Sim, se você tem esses dados Sim, para trazer para a gente, algo eu não, superficial mesmo. a resposta é sim. O SUS ele cobre os tratamentos de reprodução assistida. Ai, travou de Pronto para novo. você, eu posso mencionar o Pérola Baito, que é referência em São Paulo. Mas a informação que eu tenho também é que as filas são absurdas e o sistema é sobre. Ah, sim.
Bom, Carol, você me escuta bem? Que na sua Te última escuto. Tá frase. com Ah, então um agora voltou ao pouquinho de normal, veio delay, com mas eu tô te eco. ouvindo. É, ai, que bom, então. Nossa, então, perfeito. Bom, então, e só para lembrar também, né, Carol, que existem muitas outras, né, técnicas, mas essas são apenas as mais conhecidas mesmo, né? A inseminação artificial e a fertilização in vitro, né? Mas mesmo se houver o auxílio com medicação apenas para estimular a ovulação, por exemplo, já seria considerado uma reprodução humana assistida também, não é isso? Ou eu estou equivocada? Alô? Carol? Ai, que pena. Tá travadinho de novo. Oi, Carol. Carol, eu não escuto. Não. Quer sair e entrar de novo? Aí a Carol vai entrar novamente. É, muito bem. Eu mudei para dados para ver Aí. se melhora. Vamos ver. Ah, tá bem, vamos lá, sem problemas. Carol, e tem como que funciona? A gente tem legislação sobre o assunto ou o que regulamenta a reprodução humana assistida no A gente, Brasil, na verdade? nós temos 5 resoluções do Conselho Federal de Medicina. A última delas é a 2168 de 2017, né? Que prega algumas regras, na verdade, deontológicas, né? Que vão nortear o procedimento médico, né? Mas, desde a resolução de 2013, que o Conselho Federal de Medicina já tem o cuidado de trazer nas suas premissas o julgamento da ADI 4277 e da DPF 132, fazendo sempre menção à possibilidade de utilização das técnicas de reprodução assistida a casais homoafetivos. E seguindo, a gente tem o artigo 1597 do Código Civil, que vai falar sobre a presunção de filiação, e o provimento 63 do CNJ, que vai falar sobre registro de filiação das crianças havidas pelas técnicas de reprodução assistida. É o que nós Uhum. temos. Então, a gente não tem uma legislação específica, né? Específica, Na não. verdade, a gente tem alguns projetos de lei, Sim, né? Que na todo, verdade, todos muitos, né? Que foram engavetados. apensados, isso, foram apensados em um só. E essa questão de ser regulamentado por uma resolução, né? Que, como você mesmo disse, que são normas deontológicas, né? Normas de regramento da conduta ética, Médica. né? Sim. Médica. E você acha que elas, né, por si só, elas são capazes de solucionar questões que são levadas ao Poder Judiciário? Elas podem ser elas, na verdade, elas são utilizadas, né, muitas vezes, nas decisões judiciais. Você acha que elas podem ser utilizadas? Porque Elas, é o que nós temos apenas, ou isso não é o mais apropriado? A gente precisa mesmo de uma legislação? elas são utilizadas porque é o que nós temos para dar o norte, né? Mas eu entendo que elas não são suficientes e eu entendo também que a falta, né, de legislação específica causa muita insegurança jurídica para as pessoas que querem ter filhos por meio de reprodução assistida. E seja casais heterossexuais, sejam casais homossexuais, porque um casal heterossexual, por exemplo, que faz uso de uma sessão gratuita de ventre ou de um útero em substituição, ele também sofre essa insegurança jurídica, porque a gente tem um regramento que fala sobre o que acontece quando a criança nasce, né? Mas vamos dizer, numa situação hipotética
em que aquela mulher que cedeu o útero tenha qualquer tipo de conflito no curso da gestação e resolva desaparecer, nós não Sim, temos e aí? legislação nenhuma para assegurar isso. É muito complicado, né? A questão, são questões muito extensas, né? Para a gente deixar apenas nas mãos de uma classe profissional, né? Exatamente. Para trazer soluções para esses casos. Eu também acho que a gente precisa mesmo de legislação, né? A respeito disso. Você mencionou no Código Civil, né, o artigo 1597, que fala que é o artigo que trata das presunções, né, das presunções de paternidade, né, das presunções de filiação. E os três últimos incisos, né, desse dispositivo, ele trata justamente, né, do filho, né, advindo dessas técnicas de reprodução humana assistida. Então, se a gente para pensar, né, que o nosso Código Civil ele entrou em vigor, né, em 2002, e ele já tem aí 18 anos, né, e ele começou a ser elaborado muito antes de 2002, então, há no mínimo aí 20 anos essa questão já existia, tanto é que ela foi inserida no nosso Código Civil, e tanto mas em apenas um artigo, né, em apenas poucos incisos. Mas um dos argumentos, uma das fundamentações do Miguel Reale, né, sobre essa inserção tão limitada, foi justamente que esse assunto deveria ser tratado por uma legislação especial, né? E essa legislação nunca veio, né? Ela até hoje não veio. Mas só para destacar aqui, né, quais são, então, essas presunções de filiação que o Código Civil traz a respeito dessas técnicas, nós temos no inciso 3 do artigo 1597 do Código Civil, os filhos, né, advindos pela fecundação artificial homóloga. Então, como você disse, a homóloga é quando eu utilizo o material genético, né, de ambos, então o óvulo e o esperma, né, dos detentores, isso, do casal, dos detentores do projeto parental, mesmo que falecido o marido. Então, o Código Civil ele traz essa possibilidade, né, de uma inseminação pós-mortem homóloga. E, nesse caso, nós teríamos aí uma presunção, né, de paternidade. A outra hipótese é no tocante aos embriões excedentários, mas cujo material também foi homólogo, então também foi utilizado, né, é o material do casal. E essa implantação, ela pode ocorrer, né, a qualquer tempo. Então, ou seja, durante a vida ou mesmo após a morte, né, do marido, aí no caso. Que é o que... Oi, Carol. Você me permite só uma observação nesse inciso que você acabou de ler? Claro. Lembrando que um embrião, ele é viável, ele permanece viável, criopreservado por até 20 anos. Sim, então a gente tem... Esse a qualquer tempo é complicado. Sim, isso, dentro desse período de vida, né, útil aí desse embrião, que você mesma destacou, viável, né, nós temos aí esse período. O código, ele deixa tudo muito aberto, né, porque ele fala a qualquer tempo, então há essa utilização, né, de que pode ser utilizado mesmo após a morte, né, do detentor. E o último dispositivo que fala sobre a inseminação artificial heteróloga. Então, ou seja, quando eu tenho material de um doador, e aí determina que nesse caso, né, para que haja essa presunção de paternidade, eu preciso de uma autorização expressa, né, do marido. Então, e aí, nesse caso, como o material ele é heterólogo, é um caso de presunção absoluta, porque depois esse marido não pode contestar essa paternidade, não é? Porque se ele contesta e é realizado um exame de DNA, por exemplo, vai dar que ele não é o genitor biológico mesmo, né? E nas outras duas situações,
a, a presunção ela é relativa, porque, né, ainda assim pode ser que, de fato, o filho não foi, né, gerado pelo material desse Exato. pai, né? Ô, Carol, mas aí só para a gente debater um pouquinho aqui a respeito dessa questão, né, da inseminação pós-mortem, esse dispositivo do Código Civil que fala, né, que esse embrião poderá ser implantado a qualquer tempo, então, ou seja, mesmo após a morte do marido, o texto dele não fala da autorização. Por quê? Porque o material ele é homólogo, né? Uhum. Ele exige autorização apenas quando o material é heterólogo, é o que o nosso Código Civil dispõe. Sim. Mas nós temos todo um consenso doutrinário, jurisprudencial, de que para que esse embrião seja implantado após a morte do genitor, eu preciso de uma autorização, né, prévia dele, então, ou seja, em vida, né, por expresso. Aí alguns falam que pode ser por instrumento particular ou Exato. público, outros falam que tem que ser por escritura pública, né, ou um testamento. Uhum. Mas aí, como que fica essa questão? Porque o código não fala. Aí, quem vai falar? Resolução, né? O provimento. Como que fica essa questão? A gente tem a última resolução, a 2168 de 2017, né? Ela fala sobre quando você vai dar entrada num procedimento de reprodução assistida, você já tem que assinar um termo destinando tanto embriões excedentários, quanto também autorizando ou não essa fecundação pós-mortem, né? Até porque tudo é pago, né? Então, até para você manter um embrião criopreservado, você tem que pagar para a clínica. E essa resolução 2168, ela inclusive previu a hipótese de, vamos dizer, que você fique inadimplente com a clínica. Então, se você abandonar o pagamento, salvo o melhor juízo agora, por 2 anos, você já está consentindo que ele será descartável. Então, Olha só. a criopreservação ela é paga de maneira semestral. Se você tiver que descongelar, você vai pagar para descongelar. Se você quiser congelar de novo, você vai pagar para congelar de novo, né? Tudo tem custo, né? Mas a gente já tem precedente, tem um caso, salvo engano, que é do Paraná, que uma mulher conseguiu a autorização para a fecundação pós-mortem, mesmo inexistindo essa declaração escrita dele. Então ela fez a prova de que a intenção era essa. Salvo engano, era um caso que ele teve câncer, né? Então ele criopreservou antes de começar a quimioterapia. Isso é muito importante também a gente destacar, porque essa resolução de 2168 de 2017, ela é muito abrangente porque ela vem justamente tratando desses casos de criopreservação para fins de futura infertilidade advinda de tratamento de quimioterapia, né? Ele fala sobre mulheres postergando a maternidade. Sim. Ele fala que é cada vez mais comum também, né? Isso. E ele aborda a questão do câncer infantil, porque ele fala sobre a criopreservação de tecido gonádico, que são os tecidos que são reprodutores. Então, a criança que, vamos supor, foi acometida de câncer, ela pode, por meio dessa resolução, ter essa criopreservação para futuramente ela não ser atingida pela esterilidade. Eu já voei, né? Voei longe da sua pergunta. Não, mas é porque é tudo muito relacionado. Ô, Carol, olha só, a gente teve uma pergunta que é um pouco do que a gente está discutindo, né? A Isabela perguntou se a resolução, ela trata também dos casos de divórcio, né? Porque, de fato, né, Sim. a gente aqui está discutindo a utilização desse material genético após a morte, mas pode ser que essa discussão seja também durante a vida, né, dos detentores, porque houve aí uma dissolução, né, dessa conjugalidade. Sim. A resolução fala sobre isso, alguma coisa? Salvo o melhor juízo, ela fala assim. E é interessante até essa pergunta, porque tem até um caso emblemático nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome porque eu não gravo o nome de
de artista, essas coisas. Eu tenho dificuldade de gravar. Enfim, mas é uma cantora, salvo engano, que ela tinha embriões congelados com o marido e aí eles se divorciaram. Só que lá nos Estados Unidos a gente tem aquela questão que cada estado tem uma legislação, né? O Carol, é a Sofia Vergara, não é? Que é a Eu acho que atriz. isso aí. Do seriado lá, Modern Family. Não sei. Isso aí a Mônica confirmou, Sofia Vergara, ela mesma. Isso aí. E aí o que aconteceu? Eles fizeram essa criopreservação, né? E em um determinado momento eles se divorciaram. E aí começou a briga na justiça para ver quem que ficaria com o embrião. Mas por quê? Porque enquanto eles estavam juntos, eles criaram um fundo para esse embrião, um fundo de investimento. Então tinha toda uma questão aí por trás, né? Um interesse patrimonial. E assim, não sei se eu estou falando besteira, se alguém souber melhor e quiser me corrigir, fica à vontade. Eu não me lembro agora se ele queria inseminar esse embrião, quer dizer, fecundar não, inserir esse embrião na atual companheira. Não, era assim. Eu também acompanhei isso, Carol. Ele seria uma barriga de aluguel, né, lá, porque ela pode, né? Exato. Então era uma seção de útero, não era companheira dele, não. E eu lembro que também tinha uma outra discussão que era uma questão de competência, né? Porque ele estava criopreservado em um estado, em uma cidade, e o divórcio aconteceu em outro. Em outro. E ele ingressou justamente na Lusiânia, porque a Lusiânia tem essa questão protecionista, né? Adota a teoria concepcionista. Isso. E o mais inusitado nessa ação é porque não foi ele que ingressou com a ação, foram os embriões que ingressaram com a ação. Os embriões ingressaram com a ação, ele deu nome, né, aos embriões, que eram duas meninas, a Isabela e a Emma, representadas por ele, representadas pelo pai. E a gente não soube da decisão justamente porque ela foi julgada sem o mérito, né? Por conta da competência. Da competência. Justamente. E o legal é que os embriões, eles pleiteavam o direito à vida. E aí não é o objeto da nossa discussão aqui hoje, mas entra muito naquela questão, porque se eu adoto a teoria concepcionista, e eu vou estender esse entendimento para os embriões, então o embrião, ele tem personalidade jurídica? Então, ou seja, se ele tem personalidade jurídica, será que ele pode ficar criopreservado lá numa clínica? Será que isso não está atingindo a dignidade humana do embrião? Será que ele não tem esse direito à vida? Né? E lá nos Estados Unidos já existem aquelas ações movidas por pessoas que nasceram advindas de técnicas de reprodução assistida, questionando o contrário, o direito de não ter nascido. Nossa, olha só. Então, assim, é uma questão muito complexa e que nós estamos muito atrasados em termos de discussão. Muito. Gente, dá para levar para vários ângulos, né, as discussões. Pois é. Mas, Carol, só para a gente dar continuidade aqui, claro. Você, ao longo da sua exposição, você comentou muito, né, que tanto a resolução quanto o provimento, eles tratam da questão da reprodução assistida, né, por casais homoafetivos. Então, fala um pouquinho para a gente, né, quais são as possibilidades, quais são os empecilhos, desde a concepção, né, quando esses casais procuram uma clínica, quais são as alternativas, como também depois para o registro desse filho, se é igual a um casal heteroafetivo ou se tem uma complicação a mais. Bom, então assim, é importante registrar que a primeira vez que o Conselho Federal de Medicina fez menção, como eu disse, foi em 2013, na resolução de 2013. E de lá para cá ele repetiu, na de 2015 e na 2017, né? Então seria o quê? Autorizando que as técnicas de reprodução assistida fossem utilizadas por casais homoafetivos, né? Num primeiro momento, a maior procura foi a questão da gestação e substituição, ou da sessão gratuita de ventre, que é vulgarmente chamado de barriga de aluguel. Que é um termo impróprio, porque a gente sabe que no Brasil não é permitida a comercialização.
mas todo mundo conhece por essa denominação, né? Então, nesse primeiro momento, a procura era para isso, gestação e substituição. Então, em que pese o Conselho Federal de Medicina autorizar gestação e substituição tão somente para quem teria problemas gestacionais, ele abriu uma exceção, colocando como exceção os casais homoafetivos. Então, um casal homoafetivo, independente de ter problema gestacional ou não, poderia fazer uso das técnicas de reprodução assistida, inclusive da gestação em substituição. Isso, dupla maternidade, dupla paternidade, sem problemas. A partir da resolução, salvo engano, de 2015, foi autorizada a gestação compartilhada, que seria o quê? Uma mulher, uma companheira gestar o óvulo da outra. Acho que deu uma travada. Tá me ouvindo? Voltou. Tá. Pode falar. Então, também começou... agora voltou. E voltou. É muito bacana isso, Edvir, sobre essa autorização da gestação compartilhada, porque eu tive um caso no escritório de casal heterossexual. Foi a primeira vez que eu usei o precedente homossexual para o heterossexual. É mesmo? Mas como foi isso? Justamente em razão dessa autorização da gestação compartilhada. Porque a norma do Conselho Federal de Medicina só autoriza a gestação compartilhada com o vínculo consanguíneo. Certo. E aí, então, eu tive no meu escritório um caso que elas eram concunhadas. Então, uma gestaria o óvulo da outra. Não tinha vínculo consanguíneo. Então, eu usei justamente a autorização para o casal homoafetivo. Se o casal homoafetivo poderia, por que não que elas não poderiam ser concunhadas, sem o vínculo consanguíneo? E o Conselho Federal... Só. E deu certo? Foi autorizado e foi feito a gestação mesmo sem o vínculo consanguíneo. Olha só. Que interessante. Aí, então, partindo daí, então, para a questão do registro, né, nós tínhamos o provimento 52 do CNJ, que já foi revogado, mas é importante fazer menção a ele, por quê? Porque ele veio com uma exigência para registro de identificação do doador, contrariando a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas ele logo caiu, por quê? Porque começou a criar uma grande discussão, porque chegava no cartório sem a identificação do doador, porque a clínica não dava, e aí então o tabelião dizia, não posso registrar. Aí você voltava na clínica, não posso identificar. Então veio, graças a Deus, aí o provimento 63 para resolver isso e tirar essa exigência de identificação do doador. Simplificou, então. Agora, exatamente. Então... E aí, ele regula a gestação compartilhada e regula também a reprodução assistida. Em que sentido? Ele autoriza, no caso de gestação e substituição, o registro da criança em nome do casal, que é o pai, afastando a filiação da parturiente, apresentando o rol de documentos trazidos lá no artigo, salvo engano, 17. Dentre eles, o termo livre esclarecido, em que aquela parturiente está declarando que não tem nenhum vínculo de filiação com aquela criança. E com relação à reprodução assistida, ele também autoriza o registro, desde que eu entregue o rol de documentos exigidos no, acho que é artigo 17, parágrafo 2º. Escritura de união estável ou certidão de casamento. E o documento principal, vamos dizer, que é uma declaração do diretor da clínica, atestando que o procedimento foi realizado lá. E aí, com isso, você consegue registrar a criança em nome dos pais sem maiores problemas. De um dia para o outro. Porque antes havia necessidade até de fazer um pedido judicial, não era? Quando antes do provimento 52. Isso. Então simplificou, facilitou, né, Carol? Que bom. Inclusive, Edvirs, é muito interessante essa tua colocação,
porque eu tenho alguns acordos, quer dizer, eu tenho, em algumas aulas de adoção que eu dou, eu uso uns acordos de exemplo que as pessoas entravam, os advogados entravam com ação de adoção para regulamentar uma Nossa, filiação por meio olha de só, fecundação. biológica às vezes, Sim, né? e tem um outro caso também de uma colega nossa, doutora Mariana Paulalia Lemos. Ela foi presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Guarulhos durante muitos anos. E ela tem um caso que tramitou aqui no Fórum Regional da Lapa, de reconhecimento de dupla maternidade, que ela deu entrada em 2010. Eu sempre uso nos meus slides, e eu sempre brinco com os meus alunos que eu não via a hora de tirar esse exemplo, né? Uhum. A sentença saiu mês passado. Nossa, 10 anos olha de tramitação. só. Meu Deus, que sofrimento, né? Agora não precisa mais, então. Não. Pois é, muito bom. Então, facilitou. Que bom que veio para facilitar. E, Carol, então, só para reforçar que o útero de substituição, ele pode ser utilizado por casais homoafetivos, né? No caso de um casal homoafetivo masculino que deseja ter uma prole própria, né? Como são dois homens, há necessidade, então, de um útero solidário. Também pode ser utilizado por casais heteroafetivos, né? No caso, quando a mulher não pode, então, gerar esse filho. Isso, por problemas gestacionais. Mas a resolução traz algumas regras, né? Com relação a proximidade de vínculos, né? Vínculo consanguíneo de até 4º grau. Uhum. E a idade máxima de 50 anos. Certo. Mas é importante também colocar que se você, né, o advogado, a advogada que recepcionar um caso no seu escritório que fuja alguma coisa da resolução, é possível, né, desde que fundado, né, a depender se for critério médico ou se for uma questão jurídica, é possível se pedir autorização ao Conselho Federal de Medicina. Como sim. esse exemplo que eu dei aí. Isso. Então, aí, dependendo da situação, o conselho, ele autoriza, inclusive, que essa, né, parturiente seja uma pessoa próxima, mas não necessariamente parente, né? Isso. Outra porque às vezes eles nem têm, né? Não tem a mãe, né? Às vezes tem mais de 50 anos, não tem uma irmã, não tem uma cunhada, né? Né? Porque tem famílias que são mais restritas, ou às vezes tem, mas a pessoa não aceita também. E aí limita muito, né? Então, se eu tenho a possibilidade de discutir isso junto ao Conselho Federal, ao Conselho Regional, ajuda bastante. E, assim, só complementando, uma outra informação importante é que isso não pode ser comercializado em hipótese alguma. Dada a comercialização. Que é uma outra discussão, né? Que existe uma corrente que acha que deve ser considerado como se fosse um trabalho, né? Dessa mulher parturiente, né? Por todo esse tempo que ela vai se dedicar, né? A essa gestação. Que não seria a compra do bebê, né? Que seria o pagamento por uma contraprestação dessa mulher, né? Que vai gerar o filho. Já existe uma discussão dentro da própria resolução, que ela vem agora autorizando a gestação compartilhada a gestação de oocytos, né? Que seria o quê? Sim. Duas mulheres que não têm nenhum tipo de vínculo, uma teria o material genético e a outra a condição de pagar o tratamento. Então, elas compartilhariam isso, uma pagando o tratamento e a outra fornecendo o material genético. Isso o Conselho Federal de Medicina autoriza. Autoriza. Mas já há quem diga que isso é uma violação. Me corrijam aí também se eu estiver errada, se eu vou falar o número errado do artigo, acho que é 196 da Constituição Federal. Ou 198, não sei se que fala que não pode haver a comercialização, né? Mas é porque aí, na verdade, é o auxílio com as despesas, né? Que eu entendo. Porque, inclusive... Eu entendo como você. Isso.
É, porque inclusive a mulher que vai gerar também, que vai ceder o útero, ela também pode ter esse tipo de auxílio, né? Sim, Auxílio com, então, ou seja, todas as despesas decorrentes da gravidez, consulta médica, medicação, pré-natal, né? tudo. Né? Isso, pré-natal, isso tudo, né? Os detentores desse projeto parental, que serão os pais, né? Que são os pais do bebê que está sendo gerado, eles devem arcar com isso tudo, né? Então, isso é Exatamente. permitido. Então, eu acho que essa compartilhação de ócitos seria isso também. Uma delas paga o tratamento da outra porque ela vai se beneficiar, Do né, material genético. do material Exatamente. genético, isso. A Mônica, ela queria saber a nossa opinião sobre a questão da seção onerosa de útero, né? Eu acho muito complicado, assim, eu entendo esse posicionamento de que, na verdade, não seria a compra do bebê, que seria né, o pagamento por uma prestação de serviços, talvez, da mulher, mas, por outro lado, eu também tenho muito receio de fraudes, né, do caminho que isso poderia tomar caso haja, né, de fato, essa permissão. É, então, eu acho, até porque você comentou isso muito bem também no começo, né, Carol? Porque e essa mulher que apenas está cedendo hoje gratuitamente o seu útero, se no meio do caminho ela desiste, né? Ela fala que ela não É, quer entregar aquela criança, ou ela exatamente. simplesmente desaparece. Eu acho que Então, acho que tem eu, todos esses riscos aí também. eu acho que a nossa cultura não está preparada ainda para isso. É, né? Eu acho também. A gente não tem nenhuma legislação para regulamentar o mais básico, né? Ainda É, mais para. A Mônica falou que é a favor. é, No, come... é. no começo, Mônica, eu era totalmente a favor, sabe? Mas aí eu comecei a pesar muito. Então hoje aí eu preciso ponderar um pouquinho mais. Muito bem. E a gente teve uma pergunta aqui um pouquinho mais para cima também, a respeito Sim, da questão da inseminação caseira, né, Carol? sim, E porque a gente sabe que é uma técnica que o pessoal tem se recorrido bastante, né? Por conta do alto custo, né, da reprodução humana assistida em clínicas. E aí há essa possibilidade de inseminação caseira. E eu quero que você fale sobre isso, mas antes eu só queria fazer um parêntese sobre a questão da coparentalidade, né? claro. Porque há essa possibilidade também, né? Hoje é um novo formato, né, de constituição familiar, que são aquelas pessoas que não desejam ter uma relação conjugal, né? Mas elas têm esse desejo incessante de ter filhos, Sim, né? Então elas querem um parceiro apenas para gerar aquele filho, né? Ao passo que elas também não querem uma reprodução independente, porque a resolução permite que pessoas solteiras se recorram às sim, técnicas, né? Com auxílio de material de doador para gerar, para ter esse filho de maneira independente, né? sim, Da mesma sim. maneira que eu posso ter uma adoção, né, unilateral, única, eu posso também ter uma reprodução independente. E aí esses parceiros coparentais, eles não querem isso, eles querem que o filho, ele conheça e ele tenha esse contato com os dois genitores. E, inclusive, existe um site, né, que é chamado Pais Amigos, né, que é como se fosse um site de relacionamentos, mas não relacionamento amoroso, relacionamento para ter filhos, né, onde você encontra aí o pai do seu filho ou a mãe do seu filho. E aí, primeiro, eu queria saber de você. Se essas pessoas, elas podem, muitas vão lá, decidem ter esse filho e vão da maneira natural mesmo, né? Sim. Realizam, têm um relacionamento sexual e geram esse filho. Outras nem isso desejam, elas não querem ter esse contato mais íntimo, né, com parceiro coparental. Essas pessoas, elas podem se recorrer à reprodução assistida em clínicas
ou não? Apenas pessoas casadas ou pessoas que vivem em união estável, que não é o caso desses parceiros coparentais. Uhum. Tem esse acesso às clínicas de reprodução assistida? Eu entendo que podem, sim. Eu acho que não tem... Eu não tenho conhecimento de nenhum caso, mas eu acho que não teria impedimento, não. Ainda que a gente tivesse que fazer um pedido específico para o Conselho Federal de Sim. Medicina, de autorização, mas eu penso assim como você. Hoje, se um homem solteiro pode, né, uma mulher solteira de ter essas produções independentes, por que não, né? Duas pessoas que desejam ter um filho, né? Até porque acho que é muito importante a gente tem que, nós que atuamos em direito de família e sucessões, sabemos melhor do que ninguém, né? Que a conjugalidade, ela um dia acaba, a parentalidade jamais. Sim, com certeza. Não vejo... E, na verdade, Carol, essas novas formas de família, né, que nós temos hoje, que inclusive tem um reconhecimento por parte dos nossos tribunais, a gente não tem legislação que tratam sobre elas, né? Então, muitas outras vão surgindo também e a gente precisa discutir isso em algum momento. Com certeza. Que é o caso dessa questão da coparentalidade, que se elas... Pode falar. Eu acho que um dos maiores exemplos disso, que eu sempre, quando eu vou dar aula de adoção, eu falo muito, é o ECA, né? Porque acho que não tem legislação que foi promulgada para ser mais contrariada que eu digo no ótimo sentido, né? Por um precedente do STJ. Porque você tem, por exemplo, uma norma que diz que na adoção conjunta você tem que ser casado ou viver em união estável. E a gente tem hoje decisão de adoção anaparental. Sim, então, se eu tenho adoção anaparental, o que me impede de ter uma filiação por meio de coparentalidade? Sim. Para mim é verdade, também lógica. Penso assim. Ô, Carol, e sabe o que eu vi a respeito desse tema também? Porque, de fato, eu acho que, mesmo se a resolução ela não traz nada nesse sentido, por quê? Porque a resolução fala que, por exemplo, se eu vou me recorrer ao material de um doador, esse doador ele tem que ser anônimo, eu não posso conhecê-lo, certo? No caso do meu parceiro coparental, eu o conheço, ele não é um doador anônimo, porque ele vai ter uma relação jurídica com o meu filho também. Então, se por acaso isso não for solucionado pela resolução, eu acho que o conselho pode sim. Né, discutir e chegar a uma conclusão sobre isso em um pedido. Mas eu acabei vendo alguns comentários de pessoas que se depararam com situações como essa, e aí elas tiveram duas saídas, na verdade, né? Uma delas foi firmar um contrato particular de união estável, sendo que, na verdade, elas não são conviventes, mas elas se declararam conviventes, e aí apresentaram esse contrato de união estável na clínica, e aí conseguiram, então, né, realizar o procedimento, o registro do filho no nome dos dois, e depois dissolve a união estável, né? Porque se elas não querem esse tipo de relacionamento, querem apenas a relação parental, né? Então, para a gente ver o que acontece com a falta de legislação. Obriga as pessoas a fazer uso desse tipo de subterfúgio, né? Ou seja, você cria aí uma ficção, um documento falso, para poder alcançar um direito que sem a menor necessidade disso, porque vamos dizer assim, é um impedimento moral. Né? Sim, justamente, impedimento moral. E de moral relativa, né? Porque não é Sim, a moral... também. Então. E aí a outra saída para a maioria, na verdade, desses parceiros coparentais é a chamada inseminação caseira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa inseminação caseira, porque eu acredito que muitas pessoas não saibam o que é, né? Sim. E a procura, por exemplo, nós temos a procura por casais coparentais, mas nós temos a procura, né, desse tipo de inseminação
por outras pessoas também. Sim, sim. Então, conta um pouquinho aí, eu sei que você tem até experiências, né, Sim. né, de clientes, de pessoas que te procuraram nesse sentido, que tiveram problemas, né, com esse Sim. tipo de prática. Conta aí pra gente, Carol. Tá. Bom, primeiro assim, em linhas gerais, né, a inseminação caseira nada mais é do que uma inseminação feita no ambiente doméstico. As pessoas costumam contar com um doador conhecido, ou então de banco de doadores, de grupos de internet, e ela é feita com uma seringa. Recolhe-se o material genético e aquela seringa é utilizada para fecundar a mulher. A Mônica está falando que tem 5 minutos, eu vou tentar falar rápido. Não, Não sei mas se dá tem tempo, problema. porque não, porque inclusive é o último ponto aqui que nós temos para falar. Então Tá, pode dedicar esses 5 minutos para falar. tá bom. Tem muita coisa, né? Enfim. Então, Tem. eu comecei a receber várias consultas, né? E o primeiro ponto que eu percebi é que tem muita desinformação, né? Então as pessoas ficam meio que desesperadas e começam a procurar no Dr. Google e aí tem todo tipo de conversa, né? Então, assim, o primeiro impacto qual é? O primeiro problema, né? Nós temos aí o provimento 63 do CNJ, que autorizaria o registro de filiação por reprodução assistida. Uhum. Mas cartório de registro civil explica como se deu esse projeto parental. Eu não tá falando que travou, não sei até onde que eu falei. Carol, travou. Eu fiquei um tempão fora aqui tentando voltar. Eu fiquei com receio de encerrar e perder E tudo, que eu queria deixar salvo ele. Agora voltou. Eu tô te eu não ouvindo, você me sei. escuta? Não, eu escuto. Se alguém puder falar aí até onde que ouviu o que eu falei, para eu dar sequência. Ô, Carol, vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar esse Vamos. vídeo, porque ele vai cair daqui 2 minutinhos. Eu vou Tá, a gente encerrar, já vou começa deixar outro. ele salvo. Isso, a Tá, gente perfeito. começa outro para a gente terminar essa parte, porque até teve um pessoal que falou que esperou a nossa live só por conta dessa questão da Tá bom. inseminação caseira. Tá bom? Combinado, Então, combinado. então Tá bom. pessoal, quem puder, a gente não vai demorar tanto na próxima, não. Inseminação caseira. Oi, pessoal, que bom que vocês voltaram. A conexão hoje não tá muito boa, né? E por conta do horário também, acontece isso. Carol, para ela já voltar aqui com a gente e falar um pouquinho. Aí, Carol, estamos de Então, volta. então vamos lá. Eu vou fazer assim, Sim, então. Vou isso, começar de começa do novo, né? princípio. Porque Aham. muita gente acha que não sei até que ponto travou. Então vamos lá. Então retomando, né? Combinado. Então, inseminação caseira, aquela inseminação feita no ambiente doméstico, né? Geralmente as pessoas fazem uso de uma seringa, o material genético é colhido e é introduzido na mulher por meio daquela seringa.
Os doadores, tanto podem ser doadores conhecidos, né? Como podem ser doadores que foram localizados nesses bancos de doadores. Existem vários grupos na internet, existem pessoas que fazem até propaganda no jornal de doação de material genético, enfim. Tem vários formatos, tá? E então, aí a gente começa com algumas preocupações. Vamos falar da primeira delas. A primeira delas é com relação ao eventual documento que a gente poderia colher desse doador, né? Esse doador é pai, né? A rigor, a gente sabe que se não existir nenhuma documentação, como a gente não está no âmbito da clínica, se amanhã esse doador vir a buscar uma investigação de paternidade e ela der positivo, com isso vão vir todos os direitos e deveres dele para com aquela criança, tá? Mas eu nem vou entrar no mérito sobre documento, porque aí é uma discussão aí para mais sei lá quantas lives, tá? Mas vamos só deixar claro que existe esse risco de futura reivindicação de paternidade, tá? Ok. Passado isso, a gente vai falar da questão do registro. Como que eu registro uma criança à vida pela técnica de reprodução assistida? Eu posso usar o provimento 63 do CNJ? Reprodução assistida caseira, né? Caseira. Isso. A rigor, eu não posso registrar pelo provimento 63 do CNJ. Por quê? Porque vai me faltar a declaração do diretor da clínica atestando que eu fiz o procedimento numa clínica de reprodução assistida. Se eu não tenho esse documento, eu não vou conseguir registrar pelo provimento 63. Aí. Tá bom. Então, como é que eu registro? Existem alguns comentários que eu venho lendo de que, nossa, como não é possível... Não é assim. É assim, ó. Dizem assim, teve uma alteração na legislação e agora só pode registrar com 12 anos. Então, só esclarecendo o que é isso. Na verdade, o provimento 83 do CNJ veio retificar alguns regramentos do 63 com relação à filiação socioafetiva. Para quê? Com a finalidade de tentar fechar o cerco e evitar que algumas pessoas estavam utilizando o provimento para burlar a legislação. Isso, de meio fraudulento. Exatamente. Ele estabeleceu, então, uma idade mínima de 12 anos para registro de filiação socioafetiva no âmbito extrajudicial. Não quer dizer, aí eu me dirijo às meninas, né, mães que estão assistindo, que vocês tenham que aguardar o filho de vocês fazer 12 anos para que ele seja registrado no nome de ambas. Salvo se vocês queiram fazer no cartório. Aí não vai ter jeito, vocês vão ter que aguardar. Mas não é o caso. E aí, então, o que a gente faz? Aí cada advogado fala de uma solução diferente. Então, há quem fale sobre adoção unilateral. Como eu já comentei contigo que a gente tinha julgado lá atrás. Sim. Eu discordo. Há quem fale de reconhecimento de filiação socioafetiva. Também discordo. E vou explicar por quê. Porque o projeto parental é de ambas. Então, ambas são mães desde a concepção. Então, eu não tenho que buscar uma demanda que me exija dilação probatória. Eu tenho uma família ali constituída e uma criança que tem o direito de nascer albergada pela dupla maternidade. Então, eu vou fazer esse pedido no curso da gestação. E aí eu tenho 3 possibilidades. 3 teses, né? Se não der certo uma, a gente pula para outra. Se não der certo a segunda, a gente vai para a terceira, tá? Então, a primeira é um pedido direcionado ao juiz corregedor do registro civil. Certo. Tá? E eu vou pedir a ele, eu vou explicar a ele que ali eu tenho um casal que é casado civilmente ou vive união estável, união afetiva, e desenvolvendo seu projeto parental, por não ter condições de arcar com uma clínica de reprodução assistida, ele foi lá e elas foram lá e fizeram uso da técnica de inseminação caseira. E essa criança merece nascer albergada pela dupla maternidade, até mesmo porque vai atender o seu superior interesse.
E principalmente a gente tem casos aí que a outra mãe, que não é a parturiente, tem um plano de saúde melhor, por exemplo. Só esse exemplo. Enfim. E aí, então, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir que a declaração de nascido vivo, que será emitida quando do nascimento, já seja emitida de acordo com a verdade parental daquela criança. E a verdade parental daquela criança é a dupla maternidade. Ponto. Aí na certidão de nascido vivo já consta não apenas o nome da mãe parturiente, como da outra. Olha só, Carol. Ó, porque aí eu consigo, eu vou com esse documento no cartório e consigo proceder com o registro. Essa é a minha tese como saída ideal e principal, tá? Sim. Eu tenho várias decisões já autorizando, com algumas observações, alguns não dão exatamente isso, mas vamos dizer, seria o mais rápido. E eu desenvolvi isso com base num precedente meu mesmo, de um casal heterossexual que fez uso de sessão gratuita de ventre. Então, era um casal angolano, no país deles, né? Lá é proibido a gestação em substituição. Então, eles vieram para o Brasil para que... Exato. Então, daí veio o casal e a mãe da mulher que gestaria o neto. E eles precisavam resolver isso, a questão da filiação, antes de voltar. Porque se eles voltassem dessa forma, eles jamais iam conseguir lá. Sim. Sim, a criança não ia conseguir o registro, ia ficar... Porque são as crianças que eles chamam de... as crianças sem pátria, inclusive, né? Porque não tem esse reconhecimento também. Deixa eu corrigir. Na verdade, isso daí é a segunda saída. Vamos voltar. A primeira saída, o precedente, na verdade, é da comarca de Santos. Uma sentença super famosa em que acho que a primeira decisão judicial que a criança já nasceu albergada pela multiparentalidade. Então, era um caso de uma criança, o projeto parental eram de 2 mulheres e um homem. Sim. Tá? As 2 mulheres eram casadas. E o homem, ele só é um caso de coparentalidade. Ele não era um tinha, amigo. Exato. Uma terceira pessoa que não tinha vínculo afetivo com as 2. Ele só era pai. E o juiz corregedor, na época foi o doutor Frederico Messias, autorizou a emissão da declaração de nascido vivo em nome dos 3. Nossa, olha só. Tá? Então eu usei esse precedente para fazer esse pedido à corregedoria. Vamos dizer que o juiz corregedor entendeu que não, está errado. Não é isso e por aí vai. Aí a gente vai entrar com um outro procedimento também no curso da gestação. Aí sim é o pedido de alvará judicial direcionado para o juiz de várias famílias de sucessões. Tá. E eu vou fazer o mesmo pedido. O mesmo pedido, só que agora Exato. Para um juiz. Por isso que é importante entrar com pedido no curso da gestação. Sim, você tem mais, né? Você tem mais alternativas, né? E também para dar tempo do seguinte, se eu entrar com o primeiro pedido e ele for negado, eu consegui fazer o segundo no curso da gestação. Tá? Sim. E se o primeiro não deu certo e o segundo não deu certo, aí é reconhecimento de dupla maternidade. Entendeu? Não Entendi. que, sem entrar no mérito, se é mãe sócio-efetiva, não é isso o meu ponto. Eu vou só comprovar o projeto parental e pleitear o reconhecimento da dupla maternidade. Exatamente. Ou né? Sim, da dupla maternidade. E tem dado super certo. E hoje eu até postei que estou feliz pra caramba. Era para eu ter feito até semana passada, mas na loucura aí não consegui. Foi a sentença mais rápida que eu consegui. Foram 8 dias. Desde a distribuição da ação, o Ministério Público falou e o juiz deu a sentença autorizando que daí ele só fez um reparo, que seria o quê? A declaração em que o feto nascesse, né, fosse emitida em nome das 2 mães para possibilitar o registro. Então você já conseguiu. Tem vários já, tem vários. Sim, olha só. Que legal. Mas isso foi, perdão, Carol, foi pro corregedor? Essa foi a primeira tese sua? Essa foi a segunda tese,
Porque Essa foi no judiciário, foi para a essa vara foi de família. vara de família e No sucessões. alvará. Aham. Por quê? Porque o primeiro pedido, e aí Hum, quando a gente vê o preconceito institucional. Eu tive sim. uma decisão em que o juiz se declarou incompetente para julgar, Ah, mas a incompetência dele foi territorial, porque é uma hum, cidade do interior, não vou fazer menção do local, mas sim. enfim, era uma cidade que não tinha nem maternidade. Então eu ajuizei a ação onde a criança ia nascer, Nascer, sim. certo? E ele se deu por incompetente e nem me intimou para que eu esclarecesse por que eu estava ajuizando. E aí eu fiz embaixo de Entendi. declaração, acostando toda a documentação, e foi rejeitado de forma genérica. Mas, paralelamente a isso, outro juiz e outro promotor do interior, e com relação a isso a gente está dando show, porque as intimou para que eu esclarecesse por que eu estava ajuizando. E aí eu fiz embaixo de Entendi. declaração, acostando toda a documentação, e foi rejeitado de forma genérica. Mas, paralelamente a isso, outro juiz e outro promotor do interior, e com relação a isso a gente está dando show, porque as minhas melhores decisões até agora têm sido do interior. Olha E só. aí, agora eu vou fazer até uma brincadeira, se tiver algum gaúcho aí nos ouvindo. Eu vi aí a decisão que foi postada aí pelo pessoal, acho que a semana passada. Eu até fui lá ver, né? É uma ação que ela foi distribuída em fevereiro. E aí foi postada agora 5 de maio a sentença, né? Então, só para falar que nós aqui do estado de São Paulo ainda somos pioneiros e estamos conseguindo decisões mais rápido que vocês, em 8 dias. Mas é só uma Ê, brincadeira, Carol. hein? Só uma brincadeira com os gaúchos aí. Ai, mas que bacana, viu, Carol? Muito bom isso, né? Porque dá uma tranquilidade maior, né, para essas mães, né, para esses pais, né, de enfrentarem aí a gestação mais E, tranquilos, né, sabendo que quando a e criança nascer, o bebê nascer, é, eles conseguirão proceder com um registro que condiz com a é. verdade, né, E desse bebê. eu vou te falar, Edviges, que é assim, o melhor de tudo nessa experiência, né? Porque, assim, eu sou homossexual, então, além de advogada, eu vivenciei todos esses momentos, né, que nós tivemos de busca por igualdade de direitos, Sim, desde o reconhecimento das relações e agora o reconhecimento das famílias. Então, quando essa demanda chega, ela chega com um desespero muito grande por conta desse desencontro de informações e a ansiedade e o sofrimento dessas mães de não saberem se elas vão ter o filho registrado em nome de ambas desde o começo. Justamente por sim, conta desse monte de informação truncada que existe, porque vai no cartório, o cartório fala só 12 anos, né? E o melhor é. momento é dar essa notícia. Porque o desespero que vem antes, ele é tão grande que você conseguir possibilitar essa tranquilidade não tem preço nenhum. E Ai, que mais legal. feliz ainda eu tô de ver o termo das decisões, né? Que todos Sim, têm girado no seguinte sentido, de que seria muito paradoxal eu reconhecer a família homoafetiva e eu não viabilizar que ela se expanda e se expanda com segurança jurídica, enfim. Quando se eu tivesse uma situação análoga num casal heterossexual, o marido iria lá e iria registrar a criança como se filho dele fosse, sem maiores problemas. sim, com certeza, né? Para a gente ver o preconceito, né? Ai, mas que bacana, Carol. Amei, amei nosso bate-papo aqui. Foi muito bom. O tema é Também realmente adorei. muito instigante. Você tem um conhecimento muito profundo. E Obrigada, aqui falaram Edviges. para depois a gente fazer uma live só sobre essas questões da Claro. inseminação caseira, que você falou que não ia dar para colocar tudo, né, Sim, aqui, sim. que tem muita coisa.
Gente, travou de novo. Carol, volta para a gente despedir do pessoal. Estamos voltando aqui com a Carol. Gente do céu! Carol, somos Ai, guerreiras, hein? Esse pois é, Instagram hein? Você viu? não quer que a gente faça a live de jeito nenhum. Hoje Mas foi deu tudo sofrido, certo. mas deu certo. Foi. Isso aí. Foi ótimo, né? Ó, Carol, muito obrigada, viu, por você poder partilhar aqui do seu conhecimento, das suas experiências pessoais e profissionais, né, com a gente. E foi perfeito, né? O pessoal gostou bastante, acho que a gente conseguiu responder as dúvidas de muitos. Teve gente que falou Bacana. que é o tema da monografia de TCC, então que você auxiliou bastante nisso. Então foi muito legal, né? Espero que nós tenhamos a oportunidade de darmos continuidade nesse tema, com esse tema, né? Tá. Bom, eu que Vamos agradeço, fazer. né, a oportunidade. Sim. Espero que a gente também possa estar juntas em breve. Ah, com certeza. Olha, eu peguei a mania da Mônica Ah, de fazer foto bonitinha aqui na ah, live, é? viu? A Vou Mônica, falar pra gente isso, ela inovou nisso, eu amei. Porque antes tá a gente certo. saía, né, uma falando, a outra com o olho fechado. Então vamos lá. Eu É, vou. a gente, A Mônica faz prints aí pra gente. a gente fica paralisado para Acho foto que até na foi. live, né? É, pelo menos uma tem. A gente tira várias também, da gente Verdade. conversando e tal, mas pelo menos uma, assim, que tem certeza que as duas vão estar olhando, né? Bonitinhas, é legal para a gente postar e divulgar, né? Tá bom, Muito tá bom, ótimo. então. Obrigada, viu, pessoal? Quem pegou só essa segunda parte, a primeira já está salva no Instagram aqui do IBD Fanfranca, e eu vou salvar essa também, tá bom? Então, quem quiser ou rever, ou quem não teve oportunidade de assistir desde o começo, vai ficar salva por 24 horas. E boa noite a todos, obrigada pela presença de todo mundo, né? E obrigada mais uma vez, Carol, um beijo para você, viu? É, outro para você. Obrigada a todos e todas. Tchauzinho. Tchau, tchau.